Se você é do tipo que ama a tecnologia aqui no Brasil, olha, se prepara. O cenário para 2026 promete mudar completamente as regras do jogo. Será que a gente está vendo o fim da importação do jeito que a gente conhece? Nessa análise, vamos mergulhar fundo para entender como navegar nesse novo mercado sem quebrar a conta bancária. A festa acabou. Essa frase é forte, né? É quase um soco no estômago, mas ela resume perfeitamente o sentimento do mercado. E não, isso não é nenhum tipo de exagero ou alarme falso. Os sinais estão por toda parte, indicando uma virada radical nos preços, e a gente está aqui para entender exatamente o porquê disso. Para a gente entender o que está rolando, vamos imaginar uma tempestade perfeita se formando no horizonte. E o problema não é uma coisa só, não. São dois fatores gigantescos, um global e outro bem aqui, local, que estão em rota de colisão. E o impacto dessa batida vai ser direto no nosso bolso. O primeiro fronte dessa tempestade é mundial e tem um nome que está em toda parte: inteligência artificial. Essa corrida maluca pela supremacia em IA está literalmente devorando os componentes de hardware do planeta. E isso, claro, está reescrevendo as regras do jogo para todo mundo. Alguém aí lembra da crise de preços das placas de vídeo por causa dos mineradores de criptomoedas? Pois é, esquece aquilo. O que vem por aí é muito, mas muito maior. O vilão agora é outro. As Big Techs entraram na jogada com um poder de compra que é praticamente infinito e elas estão mudando as prioridades da indústria inteira. E aqui a gente vê a dimensão do problema. Os grandes fabricantes estão simplesmente mudando o foco das linhas de produção. O consumidor comum, bom, ele não é mais a prioridade. As Big Techs não compram só um lote de chips. Elas compram a produção de fábricas inteiras, às vezes antes mesmo de os componentes serem fabricados. Isso cria uma espécie de buraco negro que suga tudo. E o que sobra pra gente? O resto. E a preço de ouro. E para não parecer que isso é só papo, olha só esse exemplo concreto. Dói no bolso só de ver. Um kit de memória RAM que a gente encontrava por uns R$ 400 em 2024, hoje já passa fácil dos 1.200. Isso não é uma previsão, isso já é a realidade. Um reflexo direto dessa nova dinâmica de mercado. É a lei da oferta e da demanda na sua forma mais brutal. E se o cenário lá fora já não fosse complicado o suficiente, a gente entra na segunda frente da nossa tempestade, o fator Brasil. Porque aqui, a gente sempre adiciona uma camada extra de complexidade, que funciona como um megafone para qualquer crise que venha de fora. Essa imagem aqui define perfeitamente o que é o famoso custo Brasil. Uma ondinha de aumento de preços lá fora, aqui vira um meteoro. E por que isso acontece? Bom, uma combinação de dólar instável e, principalmente, nossos impostos em cascata. Um imposto é cobrado em cima do outro, que já foi cobrado em cima de outro, e isso cria um efeito bola de neve que só aumenta o preço final. E como se não bastasse, vem aí a reforma tributária. Então, a partir de 2026, é bom a gente já ir se acostumando com duas siglas novas, o IBS e o CBS. Basicamente, eles vão unificar um monte de impostos que a gente já paga hoje. E a regra é clara. Eles vão incidir sobre absolutamente tudo que a gente comprar, incluindo, claro, as importações. Essa transição vai ser gradual, é verdade. Ela vai até 2033. Mas não vamos nos enganar. A partir de 2026, a fase de testes já começa. A expectativa é que a alíquota final desses impostos fique na casa dos 27%, uma das mais altas do mundo. Ou seja, o custo de tudo vai ser redesenhado. O ponto crucial é que a mudança começa agora. Diante dessa tempestade toda, a pergunta que não quer calar é: e aí, ainda vale a pena importar? Vamos analisar essa opção, mas olhando com uma lupa para um risco que muita gente só lembra quando o problema já aconteceu: a garantia. Muita gente que importa usa ferramentas como os redirecionadores de encomendas. Eles são uma mão na roda, porque te dão acesso a lojas que não entregam aqui, permitem juntar vários pacotes e economizar no frete. É ótimo. Mas toda essa conveniência vem com uma contrapartida bem importante. E aqui a gente chega na pergunta de $1 milhão. O preço foi bom, a entrega foi até que rápida, mas o produto chegou e não funciona. E agora? Para quem a gente corre? A resposta para isso é bem mais complexa do que parece. Então, o pulo do gato é o seguinte: a marca do produto tem representação oficial aqui no Brasil? Se a resposta for sim, maravilha. O nosso Código de Defesa do Consumidor vale e o representante local é obrigado a dar assistência. Agora, se a resposta for não, aí o buraco é mais embaixo. O nosso código não vale e a pessoa fica dependendo das leis do país onde comprou, o que quase sempre significa um processo caro e demorado para devolver o produto.
Ok, se importar está ficando cada vez mais caro, mais arriscado, qual é a alternativa? Bom, talvez seja a hora da gente olhar para dentro de casa. Vamos explorar a segunda solução, o mercado de produtos usados, ou, como a gente pode chamar, o garimpo de hardware local. Comprar um iPhone, uma placa de vídeo ou um notebook seminovo aqui no Brasil pode ser a resposta direta para esse aumento de custos e riscos da importação. É uma forma de ter acesso àquela tecnologia de ponta, só que por um preço mais acessível e principalmente com menos dor de cabeça. E o legal é que esse mercado de usados também está evoluindo. Estão surgindo empresas que estão profissionalizando a coisa, oferecendo uma camada de segurança que antes não existia. Produtos que são testados, que vêm com garantia. E isso muda completamente a percepção de risco na hora de comprar um item seminovo. Mas é claro que garimpar exige cuidado, né? Então anota aí umas dicas que são ouro. Sempre que puder, dê preferência para plataformas que oferecem garantia. Pesquise a reputação de quem está vendendo. Se der, teste o produto pessoalmente. E a regra de ouro: se o preço parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Desconfie. Certo, então a gente analisou os dois lados da moeda. Agora, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e tentar traçar uma estratégia para navegar nesse cenário complicado de 2026. Esse quadro aqui resume o jogo de forma bem direta. De um lado, importar, variedade máxima, acesso a tudo que é lançado lá fora, mas com custo total alto, imprevisível e com o risco da garantia. Do outro, comprar usado aqui. O custo menor, mais previsível e a garantia é uma possibilidade real. Mas a variedade de produtos é bem mais limitada. É uma balança clara de custo, risco e benefício. A conclusão, no fim das contas, é uma só. O jogo mudou. Não existe mais uma resposta fácil, uma fórmula mágica. A decisão entre importar e garimpar localmente virou uma escolha altamente estratégica. Vai ser preciso avaliar as prioridades. O que se quer comprar, quanto se pode gastar e, principalmente, qual o nível de risco que se está disposto a correr. E a pergunta final fica para reflexão. Diante de tudo isso que a gente viu, com esse novo tabuleiro se formando para 2026, qual vai ser a sua jogada? Encarar os desafios da importação ou apostar no garimpo local? E a gente quer muito saber a opinião de quem nos acompanha. Deixe aí nos comentários qual vai ser a sua estratégia. E aproveita para dizer também qual tema gostaria de ver nas nossas próximas análises. A participação de todo mundo é o que move nosso conteúdo. E claro, se esta análise ajudou a clarear um pouco as coisas, não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima.